Olá pessoal, meu nome é Leonardo Sancivieri e esse é mais um episódio do podcast Elos Entre Nós. Hoje estou na companhia do Jurandir, nosso consultor financeiro e doutor em finanças pessoais, para falar um pouquinho para a gente sobre o aumento das apostas esportivas no Brasil e o impacto disso nas finanças pessoais. Obrigado, é um prazer estar aqui, sempre muito bom essa conversa. Olha, é assustadora a situação das bets no Brasil. No dia que estamos gravando aqui esse episódio, saiu aí uma matéria do Banco Central falando que somente em transferências via Pix foram 21 bilhões no mês de agosto. E um dado mais assustador é que apenas os beneficiários de Bolsa Família operando via Pix representa 3 bilhões de reais, sendo que 70% desses seriam de chefes de famílias cadastrados lá no programa. Para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema, todas as loterias da Caixa Econômica arrecadaram no mesmo período 1,9 bilhões. Olha, a Caixa Econômica devolve mais da metade do que arrecada para projetos sociais, né, para projetos importantes dentro do Brasil. Agora, essas bets, para onde que está indo esse dinheiro? Totalmente indo para fora, causando um problema social assustador, né, Leonardo? É verdade, Jurandir. E a gente, no mês de agosto, aqui na Elos, produzimos um pequeno artigo sobre o tema, né, e a gente foi atrás, então, de algumas informações junto ali do raio-x da Ambima, que é um relatório que eles divulgam anualmente. A gente pegou também algumas informações da PwC e do Itaú. E só para comentar alguns números, né? Então, como você mencionou, né, a gente tem esse dado mais recente do Banco Central, mas quando a gente olha nos últimos 12 meses, as movimentações com bets somam mais de 100 bilhões de reais, quase, né, 1% do PIB nacional. E outro dado que chamou a atenção nossa e a gente escreveu é que 14% dos brasileiros com 16 anos ou mais declararam que fizeram pelo menos uma aposta online em 2023, né? E representa isso 22 milhões de brasileiros nessa pesquisa. Então, a bet é um termo, né, só para trazer para quem está nos ouvindo, que significa aposta, né? O Brasil trouxe mais recentemente algumas regulamentações sobre isso, tem algumas discussões no Congresso em curso. E o que a gente avaliou desses estudos, Jurandir, é que isso traz um impacto nas finanças pessoais das pessoas, né? Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente, né, como é que é essa relação das pessoas entenderem que vão ganhar dinheiro fácil com a bet, né, e como que isso impacta as finanças pessoais dessas pessoas? Bom, é assustador o que acontece. Pessoas beneficiárias lá do Bolsa Família, pessoas com renda extremamente baixa, jovens, essas pessoas estão afetando o consumo em supermercado, ou seja, as pessoas estão deixando de comer, está tendo uma queda, por exemplo, nos investimentos, inclusive quando você cita o Itaú, né, a queda dos investimentos, aumento do endividamento, é uma situação dramática. Você fala do Congresso, me parece, eu acho estranho como que ainda não se conseguiu bloquear esses sites de apostas que estão causando um dano terrível. E as pessoas, uma das coisas que nos interessa particularmente aqui é que essas pessoas poderiam estar colocando esse dinheiro em investimentos que iriam lhe ajudar num momento de imprevisto e até para as suas aposentadorias. Então, é dramático o que a gente tem visto, né? A gente, até para complementar, Jurandir, a tua fala, nesse artigo que a gente publicou, a gente pegou um estudo americano que foi publicado por 3 universidades, e elas trazem, então, dados estatísticos de 2018, de quando a aposta lá nos Estados Unidos foi legalizada, e algumas questões chamam a atenção e parece que a gente está vivendo isso, né? Então, só para trazer aqui os estudos, estão até disponíveis no nosso site, quem puder dar uma conferida lá. Eles trazem aumento na despesa com cartão de crédito das famílias americanas. Ele traz um movimento de redução, como você comentou, em consumo. E uma coisa que me chamou a atenção no estudo é que ele mostra que mesmo as pessoas apostando em bets,
Ao invés de você ter uma redução em outros jogos, em gastos familiares com outros jogos, as pessoas que jogam bets aumentam gastos em outros jogos, né? Então, isso traz uma preocupação e por último, né, só para terminar essa fala, lá no estudo americano ele demonstra estatisticamente que depois de 2 anos da legalização do jogo, que eles conseguiram sentir esses impactos na renda de fato das famílias, com redução de investimento, aumento no cartão de crédito e aumento na inadimplência. Então, aparentemente, a gente está passando pelo que os Estados Unidos passou lá atrás, está começando a chegar aqui agora para a gente, né? Eu acho muito complicado, porque se lá nos Estados Unidos, em que as pessoas têm educação financeira muito mais avançada, que as pessoas já conviviam com os jogos de cassino, tudo isso, lá eles estão sofrendo esse impacto. Imagina isso dentro do Brasil, em que nós temos um país com baixíssima educação financeira, certo? As pessoas ainda sem um entendimento de que precisam fazer uma reserva lá para os seus imprevistos, que eles precisam fazer uma reserva de aposentadoria. Então, se nos Estados Unidos, que é uma economia muito mais desenvolvida, com pessoas com educação financeira muito maior, eles sentiram esse impacto, eu acho que aqui, então, é inacreditável. E uma coisa que me preocupa muito é a forma como essas bets vêm divulgando aqui no Brasil. Eu publiquei um artigo na revista RI do mês passado falando sobre a irresponsabilidade dos influenciadores, né? Essa economia dos influenciadores. Quem é mais velho deve lembrar do que era a televisão lá nos anos 80, nos anos 90, né? Propaganda de cigarro para criança, coisas inacreditáveis que aconteciam. Depois passou por uma grande regulamentação e hoje a gente pode dizer que é muito melhor, né? Agora, a economia dos influenciadores, a economia desse chamado mercado de influência, é complicadíssimo, porque essas pessoas estão ganhando, e ganhando muito dinheiro. E quando são pegas, não tem nada, eu só fazia a divulgação. E as plataformas, que têm faturado muito, né, com a divulgação, então isso é preocupante. Você está comentando, eu vou fazer aqui um comentário que eu fiz com os meus filhos esse final de semana, a gente assistindo jogo de futebol, eu gosto de futebol, e ao final do jogo tem aquela parte que os jogadores dão a reportagem, a entrevista ali para quem está entrevistando, e no fundo fica um quadro com os patrocinadores daquele evento esportivo. E me chamou a atenção que eu contei ali, sei lá, de 10 empresas que tinham um logo, 9 eram empresas relacionadas a bets, e uma era uma empresa qualquer, como era, né, antigamente, que você tinha ali um banco, algum produto sendo o patrocinador e o âncora daquilo, né? Então, como você comentou, né, eles estão muito presentes e além dos influenciadores, jogadores, atletas, personalidades públicas, né, estão apoiando e colocando o seu rosto para vender esse tipo de produto, né, e que possivelmente estimula ainda mais as pessoas a apostarem, né? Muita gente está ganhando dinheiro com isso, né? Além das empresas que fazem isso, os influenciadores, a mídia tradicional, né? Felizmente, eu acho que o processo foi tão violento, tão complicado, que os jornais aí começaram a fazer denúncias e começou a se entender que o processo é dramático. E ele não é tão novo, né? Ele já vem ocorrendo há cerca de 2, 3 anos. Porque esses mecanismos de jogos, além do aspecto do jogo em si, né, ainda existe todo um estudo para você criar ali um sistema de adrenalina, etc., para fazer com que as pessoas se viciem, né? É muito mais viciante, por exemplo, do que uma roleta num cassino, né, um jogo de cartas. Você está trazendo esse ponto. Hoje mesmo de manhã eu estava na academia ali e ouvindo um podcast chamado Papo de Psiquiatra. Foi a primeira vez que eu ouvi, e são 3 psiquiatras que trazem para o contexto de saúde em si essa questão do jogo, né? E ele fez alguns comentários que chamaram a atenção também. Primeiro ele ele voltou no passado e falou assim, antes você tinha o bingo, você tinha o cassino, mas ele estava muito distante fisicamente do apostador, né? Porque você tinha que possivelmente se deslocar para ir a algum lugar jogar, né? Ou pegar um navio e etc. E hoje a bet está dentro da tua sala, do teu quarto, dentro da tua casa, no teu aparelho de telefone. Então,
notadamente, a gente está vivendo um momento onde você tem muito mais oferta desse tipo, né? E a outra coisa que ele fala, e aí estou só repetindo o que eu ouvi no podcast, comentando sobre uma possível epidemia relacionada ao vício desses jogos, né? Então ele diz que clínicas que atendem pacientes, né, têm relatado um aumento expressivo de pessoas que procuram ajuda, porque realmente tem essa coisa que você falou, né, de criar uma adrenalina relacionada àquilo, e isso então, além das finanças, que a gente, né, bem tratou aqui, também atrapalha até a saúde das pessoas, né. Como que a gente consegue, né, Jurandir, alinhar os nossos planejamentos financeiros, que a gente poderia tentar sugerir aqui para o nosso participante, para priorizar os investimentos mais sérios em detrimento desse tipo de jogo? Que cabe lembrar, né? Bet não é investimento. Muita gente encara o jogo como um investimento. Uhum. Então, se a gente pensar, por exemplo, se você olhar lá a Mega Sena, que é um jogo popular aqui no Brasil, você sabe que se você colocasse lá 1 bilhão na Mega Sena, você iria recuperar 450 milhões, que é a expectativa de ganho. Então, só que o cara de repente joga, não sei, eu não gosto muito de jogo, mas eu não sei quanto a Mega Sena, sei lá, R$ 5 e tal. Você joga aqueles R$ 5, vai para casa, tal, de repente fica sonhando com uma vida de milionário, tal, e isso acontece lá não regularmente. Agora, os bets, como você fala, além desse aspecto lúdico, né, que é uma brincadeira, que é um jogo, que é como ele tenta dizer, não, isso aqui é só para você se divertir, né, isso causa vício, a expectativa de retorno é ainda mais baixa, algumas aí não tem nenhuma regulamentação, os prêmios são ridículos, então causa problema financeiro, que é evidente, o problema financeiro leva a problemas familiares, que leva a problemas psicológicos. Eu acho assustador assim, essa questão da regulamentação dos bets. Me parece que tem sido um erro, né? Primeiro, claro, o cara diz, mas vem de fora. Pô, mas a gente já viu aqui no caso do X que é possível você bloquear isso. Sim. Então, me parece que a gente teria, você sair de uma proibição de um jogo de cassino, que eu também sou contrário, mas que tem lá o local, que o cara precisa ir para uma desregulamentação total, em que o jogo invade a casa, que o jogo está disponível para crianças, está disponível para pessoas eventualmente vulneráveis. Então, eu acho que a gente precisaria repensar como país essa questão dos bets. E levar também para o nosso participante, né, que o acúmulo de patrimônio ele não é do dia para a noite, né, Jurandir? Eu converso lá com os meninos, eu estou há 15 anos no mercado de previdência, guardando ali religiosamente todo mês, né, parte do meu salário e as empresas que eu trabalhei colocando as partes delas. E hoje, quando eu olho o saldo acumulado que eu tenho, 1/3 foi o que eu coloquei, 1/3 foi o que a empresa que eu trabalhei colocou e 1/3 foi juros, né, foi rendimento ao longo de 15 anos. Né? Então, isso precisa de muita parcimônia, muita tranquilidade para chegar, né, num acúmulo desse. E a Bet traz totalmente o inverso, né? Coloque seus R$ 100 aqui que você vai ganhar seu 500 e sabe-se lá, né, como que isso acontece. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento de que o acúmulo é lento e devagar. Né? Além, quando você fala, por exemplo, você entrar num plano de previdência, a tua contribuição para quem tem a felicidade de a empresa contribuir uma parte, existe a contribuição dos juros, e além disso existem os incentivos fiscais, né, que são muito importantes. Então você acaba lá numa aposentadoria, pensando numa pessoa que começou aos 25 anos e foi poupando até os 65 anos, e se ela conseguir, digamos, 3,5% de juros reais acima da inflação, acima dos custos, lá no final, aos 65 anos, apenas 1/3 vem do que a gente chama da tua contribuição, do teu capital humano. Sim. Se você tem ainda a contribuição da empresa, vai chegar lá a 15%. Todo o resto vem de juros, vem de incentivos fiscais, vem das contribuições. Portanto, você está cuidando do teu futuro. Essas pessoas que estão viciadas, jogando, gastando, o que elas vão comprometer? Em primeiro lugar, ela vai comprometer sua reserva de imprevistos.
E como todo mundo tem imprevisto, o que vai acontecer? Ela vai cair no imprevisto, vai ter que ou buscar dinheiro no cartão de crédito, ou no cheque especial, ou com parentes. Esse é o problema. Segundo, não está cuidando lá do seu futuro. Muitas pessoas deixando de pagar o seu INSS, deixando de fazer as contribuições para quem tem um pouco mais de renda para os planos de previdência privada, cuidando lá do seu eu futuro. Então, é importante que as pessoas entendam, né, que jogo é jogo. Jogo não é investimento. Né? Isso é importante. Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui o Jurandir, obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente, né? Para quem está nos assistindo ou ouvindo, lembre-se, como o Jurandir trouxe aqui, investir é diferente de apostar. Proteja o seu futuro com decisões conscientes e evite comprometer suas finanças com apostas de alto risco. Obrigado e até o próximo episódio.